Pode, né? Mas ele está dizendo aqui, não temos nós o direito de comer e beber? Temos. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor e Pedro, olha, você vê que o Judas, provavelmente, que era um dos apóstolos da carta de Judas, provavelmente era casado, que é os irmãos de Jesus, né? E é um dos irmãos de Jesus, né? E também o Pedro, que era casado. Então você vê, ó, nós não temos o direito de ser casado como uma esposa crente, não temos o direito de pegar qualquer, né, mulher, não é isso que ele está falando. Não temos nós de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Então tem os apóstolos, vírgula, os irmãos de Jesus e ainda Pedro, que são casados. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Olha que interessante, ó. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Ou seja, se a pessoa vai trabalhar como soldado, queridos, quem é que paga para trabalhar? Não, o soldado ele precisa receber a farda dele, o armamento dele, a munição que ele precisa, ser enviado, levado para o local de batalha. Mas quem que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite, querido? Não tem sentido isso. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, ou seja, deixe o boi comer o cereal. Porque o que ele faz, queridos, o que ele produz é muito mais do que ele consome. Então deixa ele comer, não amordace, não é humano isso. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou é comigo? Essa palavra é para mim e para vocês. Ou seja, todo mundo tem direito de participar dos frutos do seu trabalho. É direito, né? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Ou seja, por que as pessoas trabalham? Vão receber uma parte dessa colheita, a parte combinada da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, olha que forte isso aqui, queridos. Se entre vocês nós estamos semeando coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Você vê que ele está falando literalmente dos dízimos e das ofertas, né, queridos? É forte isso aqui, mesmo. Se nós semeamos coisas espirituais para vocês, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ou seja, vocês acham que a gente tem que trabalhar de graça? Ou seja, nós não podemos comer, não podemos beber, não podemos casar, não podemos ter uma casa, não podemos ir, não podemos vir. Eu não posso ter conforto na ida, eu tenho que ir a pé? Vocês estão entendendo, queridos? É isso que o apóstolo está falando com todo esse versículo. Esse capítulo, né? Até aqui, versículo 12. Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não teríamos nós ainda mais? Ou seja, se nós estamos levando a você o que é mais importante, se é que vocês consideram a salvação como mais importante. Se o governo está tirando do teu direito, você está pagando imposto para o governo, você está pagando para isso, para aquilo, para um monte de gente, que cada coisa que você compra, você está ajudando, você está sustentando. Você vai comprar um pão, você está ajudando a panificadora, você está ajudando os funcionários da panificadora, o dono da panificadora, você vai comprar um livro, você está ajudando a livraria, a editora, o escritor. Vocês estão entendendo que todo mundo é sustentado, tudo que você compra financia alguma coisa. Aí ele diz assim, não temos nós ainda mais direito de ser sustentado por vocês se nós estamos dando algo que vocês dizem e consideram que é o mais importante, que é a vida eterna? Isso aqui quebra, querido, essa questão que as pessoas ficam falando, esses pastores são tudo ladrão, só querem saber de dinheiro, queridos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, filhos, esse pensamento é demoníaco, é pensamento de ladrão isso aí. Porque o Judas, ele disse assim, olha, por que esse desperdício? Esse dinheiro esse perfume poderia se vender e o dinheiro dar aos pobres. Jesus falou assim, ei, os pobres vocês têm sempre convosco, vai lá e ajuda eles. Mas essa mulher, ela fez boa atitude, boa ação para comigo. Aliás, onde for escrito o meu evangelho, será escrito o que ela fez por mim, para a memória dela.
Aí o evangelista que escreveu disse assim: Judas não disse isso porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa na sua mão, ele colocava a mão na bolsa, roubava. Então ele se incomodou porque ele roubava. Quem é que fala, querido, geralmente contra o dízimo, contra a oferta? É quem rouba a Deus, quem não oferta, quem não dizima. Então é fácil falar, então não é, pastor, é tudo ladrão, quem dizima é ignorante, é isso, é aquilo, quem oferta é ignorante, isso, aquilo. É forte isso, queridos. Porque é isso que ele está falando, é esse o assunto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vou ler de novo. Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós mais ainda, ou seja, mais do que eles, por causa da recompensa que nós trazemos? Mas nós nunca usamos esse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então, ou seja, não é cobrado isso, queridos. Você não compra nada se você não pagar. Você não vai lá na padaria, ó, me dá pão aqui. Não, não estou querendo pagar, não, vou pegar esse pão. Não é assim, queridos. Mas o evangelho, você não é cobrado. Os pastores não ficam lá, deixa eu ver quem que dizimou, quem não dizimou hoje. Olha o seguinte, fulano, teu dízimo aumentou, teu dízimo diminuiu. Olha, você, o mês passado... Não, você não pode. Se existe igreja que faz isso, não deve fazer. Ele está dizendo aqui, ó, mas nós nunca usamos esse direito de cobrar. Pelo contrário, nós suportamos tudo. Ou seja, né, a nossa vida, queridos, é com Deus. Senhor, olha, aqui está aqui minha vida. Senhor, nós estamos nessa situação. Pai, nós precisamos pagar o aluguel da igreja. Senhor, nós temos a água, a luz. Nós precisamos comprar comida para as crianças. Senhor, nós temos as roupas no verão, as roupas do inverno. Nós temos que comprar o alimento no mercado. Nós precisamos pagar o cartão. Ou seja, nós suportamos tudo e não cobramos de ninguém isso. A nossa oração é feita, Senhor, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, Pai. Toca no coração das pessoas, levanta mais pessoas, abençoa o nosso povo, Pai. Que o nosso povo tenha muito mais condição. A minha oração, queridos, é especialmente por vocês. Eu oro para que Deus traga mais pessoas para o ministério, como Ele tem a promessa de fazer. Mas uma grande parte da oração, Senhor, abençoe esses que são fiéis, que eles tenham mais condições. Que o Senhor venha abrir portas, venha trazer causas na justiça que estão amarradas, que venham trazer coisas especiais que eles nem imaginavam a favor da vida deles. Para que eles possam ter oportunidade de dizimar, de ofertar também, desfrutar e ainda semear na obra de Deus. Então, pelo contrário, suportamos tudo. Para que fizemos isso? Para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Ah, não, fulano cobra para fazer uma oração. Não, não se cobra. Fulano cobra para pregar. Não, não se cobra. Na verdade, parece que tem uma inversão de coisa ali, queridos, que as pessoas estão cobrando valor para pregar. E as pessoas falam que é de graça. Mas a questão é assim, queridos. Por exemplo, se uma pessoa me chama lá no norte do país para pregar, eu não tenho condição. Eu vou ser bem sincero. Hoje, queridos, eu não tenho condição. Falar para mim, pastor, você venha... você tem ideia, esses tempos atrás eu fui a Maringá, queridos, pregar, e eu não tinha condição para ir a Maringá. Hoje eu não tenho. Se falasse, pastor, vamos lá em Maringá fazer um culto lá, eu não tenho condição financeira de ir, eu não tenho condição de comprar um combustível, colocar combustível no carro, eu não tenho condição, querido, de ir voltar o alimento que a gente vai na ida e na volta, que, né, vamos dizer assim, hoje o combustível é alto, queridos, né, os pedágios voltaram a cobrar, ou seja, eu não tenho condição de fazer. Você tá entendendo? Agora imagina lá, você manda lá para uma pessoa que lá em Maringá a gente tem igreja, eu fico lá na casa do pastor, né, do pastor Newton, tranquilo. Mas a questão é, imagina me convida para pregar lá no norte do país, vem pregar aqui, ó, a palavra de Deus que é de graça, mas como que eu vou? Você tá entendendo, queridos? Ah, não, vai de carro, mas daqui no norte do país não é fácil ir de carro, queridos, são, acho que é 3 dias de viagem para ir de carro lá. 2 dias, 3 dias de viagem. Tá entendendo? Quer dizer, se a pessoa não tem muita experiência na estrada mesmo, ou também é perigoso, queridos, é cansativo. Ah, então vai de avião. Então a passagem de avião custa mais caro. Ah, mas vai aqui, só o pastor, mas e a esposa? Você tá entendendo, queridos? Então não é... As pessoas daí falam assim, o pastor ele cobra. Eu não acho errado quando a pessoa ela faz olha, para mim tá aí, eu preciso que você me deposite e tal coisa. Não, eu pago, você vem aqui. Aí às vezes fica na mão de uma pessoa que não conhece, a pessoa vai lá e abandona, como eu já ouvi falar, queridos. Chega lá, abandona. Chega lá, na hora de voltar, se vire. Ah, o fulano é mercenário, ele tá cobrando aqui para ele dinheiro da igreja, aqui uma oferta, mas senão ele não volta. Então, eu acredito, eu vou fazer uma defesa sem ter certeza, mas baseado nesses fatos que eu estou contando a você, que um pregador e um músico, às vezes, para ir para um lugar, ele tem que cobrar antes. Olha, ele vai calcular o gasto, o transporte dele,
Se é um músico, o transporte da banda, o transporte dos instrumentos musicais. Lá, mas lá tem os instrumentos, então tira os instrumentos musicais. A hospedagem deles, o alimento deles. Amém, meus amados? E se as pessoas quiserem dar um valor para eles como cachê, na verdade, o músico ele vive disso. Amém, meus queridos? Aí ele vai cobrar, ele vai fazer um pacote, imagina, vai lá para um outro lugar, de avião, com muitas, levando coisa e famílias. A passagem de avião é caríssima. Aí chega no valor que a gente, quando soma tudo, deu 10 mil, 20 mil, 30 mil, ele cobrou para ir chegar... Tá, mas... É caro, as coisas são caras. Eu tô fazendo uma defesa, queridos, daquilo que eu parei para pensar. Eu falei, puxa, uma vez eu vi, fulano cobrou 50 mil para pregar. Eu fico pensando, né, mas o fulano ele tem uma banda. A banda tem os músicos tem sua família. Chega lá, tem hospedagem, vai colocar ele em qualquer lugar? Você tá entendendo que não é simples assim? Daí as pessoas, não, porque é mercenário. Então tá bom. Não é bem assim, né? Vamos continuar. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Olha que lindo esse aqui, queridos. Que passagem maravilhosa. Filhos, quem trabalha no templo, ele se alimenta das coisas do templo. Deus deu a parte do templo para os levitas e sacerdotes, aqueles que trabalham no templo. Lembra que eu já ministrei que as 12 tribos de Israel, elas tiveram herança, né, das 12. E uma tribo não teve herança, não teve terra prometida para eles. E Deus falou assim, eu não vou dar herança para vocês na terra, mas eu sou a herança de vocês. Deus disse isso para os levitas, e os sacerdotes estão na tribo de Levi. E o que é? Tudo que é dado para Deus, aí Deus distribuiu, deu isso para os sacerdotes e para os levitas. E eles vão separar ali conforme Deus deu. E as tribos não tem nada a ver com a separação deles. E hoje o pastor, os sacerdotes, né, os pastores, os obreiros, aqueles que, né, dedicaram a vida, vivem do altar. Eu vivo do altar há muitos anos. Antes de ter uma igreja, Deus me ensinou a viver da fé, a depender somente dele. Deus mandou largar meu emprego, depois fez isso com a minha esposa. Minha esposa ganhava bem, que eles trabalhava bem. E depois de 2 anos de trabalho, Deus falou para ela, larga o emprego, viva da fé como seu marido. E com isso já tinha a Nicole. Nós tínhamos 2 filhos. Depois ainda nasceu a Esther. E nós não tínhamos emprego, não trabalhava em igreja nenhuma, queridos. Não tinha salário. Eu fui ter salário muitos anos depois. E nós vivíamos. Deus nos ensinou a depender dele. E nós podemos provar que Deus ele não deixa nós passar necessidade. Ele cuidou de mim, cuidou da minha esposa. Passamos luta, dificuldade, tivemos muitos momentos de alegria. Deus me trouxe aqui pro litoral, trouxe lá de onde eu morava, Foz do Iguaçu, pro litoral, que eu morei um tempo com meu pai. Daqui a pouco Deus preparou uma casa na praia para nós, emprestado. Depois nós entramos no ministério. É aí que eu fui receber um salário. Mas quando eu estava no ministério, tinha um apartamento que a igreja cedeu para nós morarmos, pagava a nossa água, a nossa luz, e ainda um salário. Falei, meu Deus do céu, que dinheirama. Aí eu ganhava R$700, olha que interessante. Aí chegou um pastor para mim e falou assim, pastor, quanto que você ganha? Eu ganho R$700, eu falei para ele. Ele falou assim, não, você tem que reclamar, você tem que ir lá brigar com eles, falar, por quê? Porque pastor solteiro ganha 1.000, se você é casado, você tem que ganhar mais que isso. Eu falei, irmão, eu não ganhava nada ontem, eu ganhei R$700, estou feliz da vida. Você acha que eu vou reclamar? Glória a Deus, porque eu tenho aluguel, tem água, tem luz, tem um limite de água, né? Só tanto a igreja paga. Se você ceder isso, você paga. Se tem de luz, né, vai te pagar tanto. Se você ceder isso, você paga. É certíssimo. O aluguel tem um lugar para você morar. Falei, nossa, que interessante isso. Gostei disso aí. Achei muito interessante. Amém, meus amados? E o que aconteceu? Aí eu não ter que reclamar. Que reclamar que nada. E depois, naquele ministério, meu salário aumentou várias vezes, que eu tinha o salário de pessoas que estavam acima de mim. Ou seja, Deus me honrou sobremaneira depois daquele tempo. Depois ele foi desatualizando, ele ficou parado e não tem problema também. Glória a Deus por isso. Né? Amém, meus amados? E depois eu saí de lá, fiquei sem salário novamente. E já fazem 7 anos que eu estou sem salário. E quem olhar para nós, o pastor é rico. As pessoas pensam que a gente é rico mesmo, queridos. Né? Na presença de Deus, nós somos muito ricos. Mas se você olhar a quantidade de pessoas na igreja, a conta não fecha, não bate. Quando a igreja crescer, as pessoas vão falar, tá vendo? Mas quem nos conhece hoje sabe a luta que nós passamos e vivemos pela fé hoje. Glória a Deus por isso. Vamos continuar, queridos. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Ou seja, o que é colocado lá na igreja é isso que sustenta quem trabalha lá.
Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Pastor, o que o senhor falou tudo agora é lá do Antigo Testamento, é da lei. Então aqui quebra isso, né? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mais claro que isso? Impossível, queridos.